3 denúncias feitas ao Ministério Público Federal relativas a casos de assédio sexual e também de assédio moral dentro da Universidade Federal de Uberlândia, casos que aconteceram entre o fim de 2019 e o início de 2020, levaram a essa recomendação. O objetivo da Procuradoria da República é criar uma estrutura melhor dentro da universidade para o recebimento desse tipo de denúncia e também para o acolhimento das vítimas. A recomendação é assinada pelo Procurador da República, Leonardo Andrade Macedo. Entre os pontos recomendados pela Procuradoria estão o remanejamento do suposto autor para outro setor, de modo a mantê-lo afastado da vítima até a conclusão das apurações, ou mesmo o afastamento cautelar desse servidor sem prejuízo da remuneração. Que também seja disponibilizado às vítimas a assistência qualificada, seja ela jurídica ou psicológica especializada. E que também seja priorizada a tramitação e celeridade processual, bem como tratamento confidencial das informações prestadas durante os levantamentos. Além de promover campanhas informativas de combate ao assédio moral e sexual na universidade, bem como sobre os canais para recebimento de denúncias e que ainda seja garantido o sigilo do denunciante. As pesquisas apontam que há um grande número de situações de assédio moral e sexual nas universidades e que essas situações não são denunciadas pelas vítimas. Em primeiro lugar, porque elas têm medo de levar isso adiante, de continuar sofrendo aquelas humilhações. Em segundo lugar, elas acreditam que aquilo não vai dar em nada, que vai haver impunidade. Então a universidade, o que está sendo recomendado é que a universidade crie uma estrutura para receber essas denúncias, apurar essas denúncias com rapidez, garantir o sigilo do nome das vítimas e aplicar as medidas cabíveis, preservando as vítimas de novas humilhações. A universidade tem 30 dias para dar uma resposta em relação a essa recomendação. Independentemente se ela for ou não acatada, o procurador afirmou que existe o acompanhamento para que sejam garantidas as melhorias da universidade em relação a casos de assédio. A universidade já sinalizou que tende a cumprir aquilo que está sendo recomendado, que ela envidará esforços para levar isso adiante. Foi concedido um prazo de 30 dias para que a universidade responda ao Ministério Público as medidas que ela pretende implantar. Se o Ministério Público entender que essas medidas são insuficientes, o Ministério Público poderá ingressar no Poder Judiciário com uma ação para obrigar a universidade a fazer aquilo que foi recomendado. Os casos de assédio moral e sexual dentro da Universidade Federal de Uberlândia, pelo menos os investigados nesse momento, envolvem 3 servidores que trabalham nos campi de Uberlândia e têm várias vítimas. Eles ainda podem gerar não só questões administrativas dentro da própria universidade, quanto processos de improbidade administrativa e também processos criminais. Nós temos recebido denúncias de situações de assédio. Nem sempre é fácil a gente identificar provas para levar adiante essas denúncias, mas nesses casos, particularmente nesse caso em que houve o ajuizamento da ação, há um conjunto consistente de várias evidências, ou seja, relatos de várias e várias vítimas acerca de um determinado servidor que teria praticado assédio moral e assédio sexual. E recentemente foi inclusive ajuizada uma ação por ato de improbidade administrativa, num caso cuja investigação estava mais avançada em face de um desses servidores públicos.